Seja bem-vindo a mais um episódio do Youngcast. Que alegria, que prazer imenso receber você por aqui. Quando eu começo esse podcast aqui, eu já fico muito alegre, muito feliz, porque eu sei que o melhor telespectador do mundo está me assistindo, que é o telespectador do Youngcast. Seja bem-vindo, chega mais, vamos para mais uma super entrevista. Eu tenho certeza que nesse momento devem ter aí muitos pregadores, né? Uma geração de pregador está agora assistindo essa entrevista, porque o nosso convidado de hoje é alguém muito especial. Então, chega mais, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada. E toda vez que o Youngcast chegar, você será notificado e notificada que o podcast que mais viraliza cortes na internet já está no ar. Nosso Instagram vai estar aqui na descrição ou na tela aí para você ler o QR Code. Nós agora somos mais de 2 milhões de seguidores em nosso Instagram. E eu me alegro muito com isso porque é muito mais do que números. Isso não é ter 2 milhões de seguidores. São 2 milhões de pessoas. São 2 milhões de pessoas que todos os dias elas são tocadas e alcançadas através dos conteúdos que nós disponibilizamos lá em nosso Instagram. Então, fica o convite para que você faça parte dessa comunidade e siga a gente no Instagram para acompanhar os cortes do Youngcast. Já virou no Brasil, já virou uma febre. Eu encontro pessoas que me param e falam: Young, todo dia eu já me acostumei a ver corte do Youngcast de manhã, à tarde e à noite. Eu não começo meu dia sem orar e depois ver um corte do Youngcast. É um sinal que nós estamos chegando longe e graças, é claro, ao seu apoio e à sua interação lá em nosso Instagram. Eu estou aqui hoje, eu posso dizer que essa é daquelas entrevistas que mostram que o nosso projeto ele está indo para o caminho certo, ele está andando no caminho certo. Essa pessoa que eu vou entrevistar hoje aqui, que você já viu na descrição, é simplesmente alguém que marcou uma geração. Uma geração inteira cresceu ouvindo as fitas, depois os VHS, depois os DVDs, os CDs de pregação, depois o YouTube, Discos. discos de vinil também. Essa pessoa que está aqui hoje é alguém que tocou uma geração através de suas palavras, através daquilo que Deus entregou em seu coração. Como não lembrar de pastor Napoleão Falcão? Como não lembrar de suas mensagens que tocaram a vida de muitas pessoas? E hoje, pastor Napoleão Falcão, ele mostra que todo este anseio que existe por volta do nome dele é justificável pela pessoa que o pastor Napoleão Falcão é e continua sendo. Ele é aquele Paulo que não desiste, que tem em sua mente, ele tem uma visão, um caminho a seguir e segue firme nos seus 77, mas eu falei pra ele, não é bem isso não, acho que é 53. Recebam com muita alegria ele que é casado com a queridíssima irmã Virgínia Falcão, Deus abençoe. Ele é o pai da Ana Eunice, da Elilde Falcão e da Roberta Falcão. Recebam com muita alegria, com muito carinho e com muito respeito, meu querido pai, pastor Napoleão Falcão aqui no Youngcast. Prazer te receber, pastor. Obrigado, Ian. Que prazer indizível lhes cumprimentar nesta oportunidade e participar da audiência maravilhosa e auspiciosa desta programação. Estamos aqui sempre às suas ordens e agradecidos a Deus por estes momentos imprescindíveis para a minha vida espiritual e para o meu ministério. Olha, eu falo pro pastor Napoleão e também para quem está nos assistindo, eu pude presenciar um fato aqui hoje, que isso eu vou carregar para minha vida, eu vou lembrar isso lá na frente, eu vou ter essa lembrança clara do que aconteceu aqui hoje. Né? O pastor Napoleão Falcão, ele recebeu a ligação de um líder religioso aqui, alguém de alta patente, muito conhecido no Brasil. E o que eu achei interessante foi justamente aquela troca de mensagens de quem andou bastante, de quem tem história, de quem tem um legado. E essa ligação, o pastor Napoleão, né, com os olhos lacrimejados, ele marcou a minha vida hoje porque isso me faz pensar naquilo que é interessante para o ser humano. Melhor que você conquistar dinheiro, melhor que você conquistar fama, melhor que você conquistar aplausos, é você conquistar um amigo, é você ter alguém que olha para você e fala, olha, andamos por anos e anos juntos. E eu queria aproveitar e introduzir essa entrevista justamente nesse tema, meu amigo. A importância de se ter um amigo. É verdade. Eu já escutei algumas frases doutrinárias, frases de sabedoria que trago comigo, gravitado nos anais da minha alma, as lembranças dessas mesmas frases.
Uma frase que eu ouvi de alguém, que o dinheiro não enriquece as pessoas. Parece um paradoxo. Sim. O que enriquece as pessoas são as amizades. Uau. São os amigos que você faz na estrada da vida. Há 3 dimensões que nos dá o endereço básico e fundamental e consonante da palavra amigos. Primeiro, amigos são todos aqueles que multiplicam as nossas alegrias e dividem as nossas tristezas. Amigos são todos aqueles que aparecem quando todos desaparecem. Verdadeiros amigos não são aqueles que nos atiram flores, são aqueles que ajudam-nos a tirar espinhos. Uau. Provérbios 18 e 24 está escrito: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas esse aí é verbo haver, existe amigos mais chegado que o irmão. Então, Yankee, um homem que vive uma vida de 70 e 80 anos, desprovido de amigos, ele não viveu. A vida é um conto ligeiro. A vida é como a lançadeira de tecelão. A vida é como a sombra que declina. A vida é como orvalho, navios veleiros, correio, vapor, flor da erva. Quando você nasce, começa a dar-se a chamada contagem regressiva. Foi descoberto pelo cientista inglês chamado Roberto Rucki a famosa teoria das células humanas. Sim. E ele descreve: teoria celular é a afirmação de células categóricas, que todos os seres vivos são formados de células. E ele dividiu a célula em 3 partes: cilíndrica, achatada e alongada, plasma, citoplasma e núcleo. Roberto Rucki descobriu que do tendão de Aquiles até o frontal, o homem tem 60 trilhões de células. Ele descobriu que o DNA de cada célula humana em fita métrica equivale a 1,70 m. Isso é engenharia genética. Então, se você multiplicar, se você tiver a capacidade de multiplicar 60 trilhões de células por 1 metro, multiplicado por 1,70 m, então o DNA das células de uma pessoa em fita métrica dá para ir na Lua 3 vezes. Porque daqui na Lua é somente 384.500 quilômetros. Daqui no Sol é 152 milhões de quilômetros, porque o Sol é 119 vezes maior do que a Terra. E a Lua, Deus colocou a Lua no firmamento com 2 propósitos significativos. Primeiro, clarear a noite. Segundo, oxigenar os mares. A Lua é uma grande lixeira cósmica. A Lua é uma diaconisa de Deus. Se não fosse a Lua, os oceanos seriam pútridos. Tanto o Pacífico, como o Índico, como o Atlântico, como o glacial Ártico, como o glacial Antártico. Seriam todos oceanos pútridos. Não havia vida marinha. Sim. Então, Deus, quando coloca a Lua como satélite para clarear a noite e oxigenar os mares, é pensando no homem. E por que o homem não o glorifica? Há um véu que obscurece o entendimento do homem, chamado ignorância. Ignorância. E quando este véu é desfeito, ele começa a apreciar as maravilhas de Deus e glorificar a Deus, dos mínimos aos grandes detalhes da sua sabedoria. Pastor, esse ponto eu acho muito interessante, né? Justamente porque, é como o pastor falou, há amigos que eles são mais chegados do que um irmão.
Hoje em dia, algumas pessoas, né, a nossa geração hoje, ela negligencia muito o poder da amizade. As pessoas hoje parece que elas foram treinadas e desenvolvidas para não confiarem mais uma nas outras. Hoje, né, o que os coaches ou os filósofos atuais dizem é que você não pode confiar em ninguém e assim vai se perdendo o poder da amizade. Qual é a importância de entendermos que nós temos sim que ter bons amigos ao nosso lado? O homem moderno está cheio de informações, Sim. porém pobre de conhecimento. Yes. No sonho que Deus permitiu a Nabucodonosor, ali está uma tipologia bíblica da desenvoltura comportamental da humanidade nos últimos dias. Veja que na descrição apologética, nós temos uma estátua com cabeça de ouro, Sim. com o peito de prata, com o ventre de bronze e com as pernas de ferro e barro. Isso é uma decomposição geométrica e profética do que seria o comportamento da humanidade nos fins dos dias. Você começa com ouro e vai diminuindo. Hoje nós estamos no barro. No barro. Inverte-se os valores, quebram-se os paradigmas e remove-se os marcos antigos. Então as amizades são muito superficiais, as pessoas não têm o devido decoro de construir relacionamentos e preservar os mesmos. Para que eu possa manter uma amizade duradoura com as pessoas, eu tenho que partir da seguinte premissa: procurar aceitar o meu próximo como ele é. O Evangelho não veio para mudar as pessoas, senão despersonifica. O papel do Evangelho não é mudar, é moldar. Moldar. E este molde é proporcional à gramática. Se quiserdes, se andardes na luz, se andardes como ele andou, se alguém está em Cristo, tudo nessa escritura é proporcional e condicional. Romanos 1:1, Paulo, vírgula, servo de Jesus Cristo, ponto e vírgula, chamado para apóstolo. Por que é que o título designativo do apostolado está no último lugar e o nome está no primeiro? Por quê? Porque título não influencia nome. Uau. É nome que influencia título. Não adianta ter o predicativo do título e não ter o designativo do nome. E entre o título e o nome tem uma diáspora. Servo. Servo no grego é doulos, doulos é escravo. Escravo não tem vontade própria. Cristianismo é abdicação de direitos e cumprimento de deveres. Quando Paulo diz, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. É Paulo, servo, doulos, escravo. Essa parte da religiosidade humana, ela está no psique de cada pessoa. Todo homem possui uma índole religiosa. Todo homem, sem exceção. Todo. Quando você fala-lhes a mente, ele te resiste. Sim. Quando você fala-lhes a alma, ele chora. Porque o homem não é uma trindade, o homem é uma triunidade. Espírito, alma e corpo. O corpo é a bainha da alma. A alma é a sala de gravação do espírito. Nada vai ao espírito se não passar pela alma. Pastor, nesse contexto, sobre a alma, o quão importante é nós cuidarmos da nossa alma, visto que nós estamos em uma geração de almas doentes. A gente nunca viu, né, um número tão expressivo da depressão, da ansiedade, da crise do pânico, como nós vemos nessa geração atual. Como lidar com as doenças da alma? Eu escrevi um livro recente
sobre as 10 doenças da alma. As 10 doenças da alma. A primeira doença da alma é o pecado. Sim. A Bíblia diz que o pecado consumado gera a morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Segunda doença da alma é angústia, que no grego é apória. Apória quer dizer incapacidade de se encontrar saída. Apória. 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 Então as pessoas vivem angustiado, uma inclemência de angústia na alma. Angústias parturientes. Angústia que ofusca-lhes o brilho da felicidade. As pessoas, pela angústia, são impedidos de esboçar um sorriso. Essa anemia espiritual e psicológica está alojada dentro dos gravitamentos da própria alma. E você sabe que uma pessoa angustiada, ela não consegue esboçar um ar de felicidade. E você sabe que o mau humor, ele tornou-se uma pandemia dos povos. O bom humor é terapêutico. Quando você esboça um sorriso, quando você ingere um alimento, uma alimentação com alegria, o metabolismo de quimificação e qualificação dos mesmos agradece. O humor, ele é a têmpera da vida. 75% dos divórcios no Brasil é consolidado pelo mau humor. Na nossa estrutura esquelética, nós temos 208 ossos, que é a parte mais rígida do esqueleto humano. A Bíblia nos ensina o seguinte: o mau humor apodrece até os ossos. Então, essas doenças da alma são parturientes. Por exemplo, outra doença da alma, decepções. Decepções. Quantas pessoas vivem no mundo de decepções, amarguradas, rebentadas, acreditavam nas pessoas e foram por ela ultrajadas, decepcionadas. Quantos colegas meus pastores vivem esse trauma de decepções com pessoas que eles ajudaram a crescer, colocaram nos braços e depois foram ultrajados, foram traídos. A inquietude também generalizada, as pessoas estão inquietas, indecisas. Então a inquietude tem tomado conta dos povos da terra. Esses 8 bilhões de pessoas vivem uma inclemência de inquietude. A impaciência. Doenças da alma. As pessoas não têm paciência para conviver com o próximo. É todo mundo com estupim curto. Não há tolerância nos relacionamentos. Para que os relacionamentos sejam duráveis, eu preciso partir de uma premissa. Aceitar o meu irmão, repito, como ele é. Seja ele sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. Porque Deus aceita-nos como nós somos. E por que eu tenho dificuldade de aceitar o meu próximo se a Bíblia se encerra de Gênesis e Apocalipse em 2 mandamentos? 2 mandamentos. Amar a Deus sobre e o próximo como a si mesmo. Yes. 1 João capítulo 3, verso 14 em diante, está escrito: quem aborrece o seu irmão é 3 coisas: mentiroso, assassino e não tem permanentemente nele a vida eterna. Não é odiar, não, é aborrecer. Aborrecer. Então eu preciso, para conviver com meu irmão, abdicar os meus próprios direitos, para que o irmão tenha o lugar no meu coração. Jamais iremos encontrar pessoas perfeitas. Sim. Não existe. Não existe. A perfeição... Porque a nossa salvação está incompleta.
Fomos salvos da pena do pecado. Sim. Estamos salvos do poder do pecado por causa da deficiência do sangue de Cristo, mas não fomos salvos ainda do corpo do pecado. Do corpo. Exato. E Paulo questiona isso, dizendo: quem me libertará do corpo desta morte? Então a nossa salvação está incompleta, ainda agregamos dentro desse tabernáculo. Paulo disse: enquanto estivermos neste tabernáculo, gememos, pois sabemos que quando a casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, Sim. nós temos um edifício não feito por mãos, eterna nos céus. Sim. A salvação ela tem 3 condicionamentos: passado, salvo da pena; presente, salvo do poder; futuro, salvo do corpo do pecado. Do corpo do pecado. Há 3 elementos básicos que traz suficiência à salvação do homem. Romanos 3, 24 e 25. Graça, fé e sangue. Graça manifestada, sangue derramado e fé operante. Meu pastor, um contexto também que é muito interessante da gente tratar, o senhor entrou, né, em algum ponto aí que eu penso ser muito importante, que é a questão do casamento, né? Muitos casamentos, eles acabam por conta do mau humor. Nós nunca vimos, como nós vemos na geração atual, o aumento do divórcio. Hoje, né, o cristão ele está separando, o cristão ele está se divorciando. O que se dá e qual o caminho de se tomar para começar a resolver esses problemas nas relações interpessoais, nas relações dos cristãos em casa? Não existe fórmula para casamento. Se tivesse uma fórmula, você compraria. Sim. Exato. São 2 pessoas antagônicas que pretendem se relacionar até que a morte os separe, debaixo do mesmo teto. Sim. Então, dentro desse teor, a teologia não fala de incompatibilidade de gênio. A teologia fala de desamor. Porque a incompatibilidade é o que é muito usado hoje em dia, né? Quem dá sustentabilidade ao matrimônio é o amor. A Bíblia diz: o amor tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Quando falta este adereço chamado amor, então as pessoas vão se separando. Tem casos conciliáveis, tem casos não conciliáveis. Querido irmão Yang, à luz do direito civil, você tem que aprender a separar o fato da verdade. Os fatos são relativos, mas a verdade é granítica, por isso que ela é absoluta. Da vida íntima dos homens, das pessoas, dos casais, os Sim. homens conhecem os fatos. Os fatos. Mas só Deus e o respectivo casal conhecem a verdade. Então não atire pedra. Porque a gente só conhece fatos, você não conhece verdade. Vou fazer uma comparação aqui. Um caroço de manga é um fato ou é uma verdade? O caroço de manga é um fato ou uma verdade? Ou é uma verdade? É um fato. Como caroço de manga é fato, mas como Fato. verdade, não é um fato. É um mangueiral. Porque na proporção que eu planto, aparece mangueira. Exato. Caroço de manga, fato, mas como verdade, não. Como verdade, ele é um mangueiral. Porque a árvore é produzida por uma semente. Então, da tua vida íntima, os homens, repito, só conhecem os fatos. Mas só Deus e você conhecem a verdade. Então, nunca encontramos doutores nessa área pedagógica do matrimônio. Cada um tem suas opções. E tem pessoas que são taxativas com isso. É a doutrina de Shammai e de Hillel. São 2 teólogos que falam sobre isso. Uhum. E os 2 completamente antagonizam-se neste teor. Então, há pessoas que têm uma casa para viver, mas não têm um lar para morar. A palavra lá é latina, lareira, que significa aquecimento. Quando falta esse aquecimento, quando falta essa junção amorável, respectivos, porque você não casa para ser feliz, você casa para fazer o seu cônjuge feliz. Sim. E a lei da reciprocidade volta. Lei de causas e efeitos, lei do retorno.
Então, não existe uma fórmula para casamento dar certo, meu irmão. Há pessoas comendo jiló e ter que, desculpe o termo, arrotando maionese. Vivendo de aparência, vivendo uma mentira, em nome da religião, em nome da sociedade. A fórmula do matrimonial é só uma, até que a morte os separe. Mas existem perpendiculares que são curvas que não se encontram. Então não devemos ater a pedra nas pessoas que passaram por um processo antagônico a isto. Porque estamos num campo de batalha, num campo minado, e tem curva que o motorista não dá conta de fazer e capota. Capota. Cuidado com os julgamentos temerários das pessoas. Deus não nos constituiu juízes, mas intercessores. Só quem pode julgar o homem é Deus, que conhece o fim desde o começo. Só quem pode julgar o homem é Deus. Esse cenário a gente vê muito de julgamento, a gente vê em muitas igrejas, né? Que às vezes a pessoa, ela sai da igreja, né? E aí ela sai porque ou foi julgada, ou porque algumas pessoas falaram certas coisas que acabou chateando, e isso traz os famosos afastados, que é o que a gente tem verdade, hoje. meu filho, porque, Yang, as pessoas só usam de misericórdia quando é com ele e para a família deles. Quando acontece com os outros, aí eles arrebentam você, né? Eles te matam, te expurgam. Entendeu? Então, essa língua tem sido uma grande espada que tem morto muita gente na estrada da vida. Não só se assassina a pessoa com uma arma branca ou com uma metralhadora, se assassina também com a língua, porque palavras faladas e seta tirada não voltam mais. Então, no meu conceito, a igreja tem que funcionar como uma cruz vermelha. Cruz vermelha não entra na guerra para matar ninguém, é só para socorrer feridos de guerra. E tem muita gente feridos nesta guerra, de uma maneira ou de outra, que precisa de amparo, de compreensão, de um ombro amigo, de um abraço, de uma palavra de incentivo. Porque a política de Deus, meu amigo, é soteriológica. Deus não quer perder ninguém. Porque quando Deus olha para o homem, não olha como eu olho. Deus é o gestor espiritual e intelectual do homem. O homem é a imagem e semelhança dele. Então, Tito 2:11 está escrito que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Por que dispensações? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei de Moisés e graça. Deus esperando o homem. Sim. Cada dispensação durou cerca de quase 2000 anos. É Deus esperando o homem. Eu posso não dar valor a este homem, eu posso criticá-lo, amaldiçoá-lo, expurgá-lo, mas Deus não é assim. O olho de Deus é clínico. Deus é amor. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira ninguém sabe explicar. Não existe um fim determinado para tal maneira. Ele excede todas as leis do nosso entendimento. Ele é mais profunda do que os mares. As fossas marianas são a parte mais profunda do Oceano Pacífico, 11 mil metros de profundidade. O amor de Deus é muito mais do que isso. Ultrapassa os limites das imaginações e dos pensamentos. E as pessoas deixam de amar as pessoas por causa de uma falha, por causa de uma queda, por causa de um distúrbio. E lança na miséria, manda para o inferno, não o acolhe. Onde estão os samaritanos? Meu Deus. Onde estão as pessoas para curar as feridas dos outros? Evangelho de Gênesis e Apocalipse limita-se a 2 mandamentos, só 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é ser amigo do pecado. Não é amparar o homem no seu pecado, mas é estendê-lo a mão e lhe dar oportunidade. Por que não? Por que não? Propiciar é cobrir. É cobrir. Feliz é o homem cujos pecados lhe são cobertos. Por que a arca tinha uma cobertura, e essa cobertura é chamada de propiciatório? Para esconder
do pecador deslumbrar o juízo de Deus estava dentro da arca, o decálogo, a lei moral de Deus. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E nem somente pelo nosso, mas por tantos quanto hão de crer em Deus. O que é propiciar? É cobrir. Então, quando Deus olha para o homem, Deus não vê o pecado do homem, Deus vê a propiciação. A propiciação. Deus olha o homem sobre a égide de Cristo. Cristo inocenta o homem. Cristo transforma o pecador num santo. O ordinário num extraordinário. A palavra justificação, de Romanos 5, verso 1, quer dizer quitação. Quitação. O homem em Cristo, mesmo com as suas fraquezas, suas quedanças, ele está justificado nos méritos de Cristo. Não é na religiosidade, não é no puritanismo das pessoas, é nos méritos de Jesus Cristo. Romanos 5 e 8 está escrito: Deus prova o seu amor para conosco. Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, minha gente. Ele é a propiciação, ele é pronome pessoal. Quem é ele? É Jesus, a propiciação pelos nossos pecados, o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote. Pecamos todos os dias por palavras, pensamentos e ações. Estamos inseridos no corpo do pecado. A batalha não terminou para ninguém ainda. Estamos em campo de guerra. Ninguém foi galardoado ainda. Cuidado no julgamento que você faz das pessoas, irmão. A guerra não terminou para você nem para mim. Estamos aqui no mundo ainda. Felizes são aqueles que já partiram para Deus. Por isso que Paulo canta sonantemente dizendo: para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Felizes são aqueles que repousam embaixo do altar de Deus e que clamam. Está escrito que na eternidade todas as almas são conscientes porque estão ali. Nós não vamos para um país de inconsciência e de ignorância. A ignorância é o principal fator de erros e crimes. Nos céus não há mais ignorância. Levaremos 3 lembranças para a eternidade: ouro, prata e pedras preciosas, divindade, resgate e dons. Não levaremos lembrança de coisas relacionadas com madeira, palha e feno, obras da carne. Então, meus irmãos, tenham cuidado em julgar as pessoas, quer por epístola, quer por palavras. Jesus nos ama e seu amor é intenso por todos os homens. E além desse cenário, pastor, por exemplo, de julgamentos que ocorrem, né, dentro das igrejas, como que o pastor também enxerga a questão ali das disputas, né? Porque a gente percebe que em muitas igrejas há uma disputa, às vezes por cadeira, por posição, por cargo, quem vai ser melhor que quem prega melhor, quem canta melhor. Qual que é a sua visão diante disso? A obra é de Deus, mas é feita por homens. Sim. E onde tiver homens, tem a confusão de rosto. As obras da carne é 18. 18. O fruto do Espírito é 9. Então, a ostentação da carne, a Bíblia diz que quem está na carne não pode agradar a Deus, porque Deus é Espírito. Eu pergunto, será que ainda existem homens espirituais? Claro que existem. Que Deus não trabalha sem reserva. Quando Elias, estamos vivendo os dias de Elias. Sim. Quando Elias disse: Senhor, destruíram teus altares e mataram todos os teus profetas, só tem eu, e procuram a minha vida para tirar. Deus disse: não, Senhor, eu tenho uma reserva aqui de 7.000 varões que não dobraram o joelho a Baal e sua boca nunca beijou. Então nós temos ainda um remanescente, homens e mulheres decentes, direito, porque nesse interim o homem tem que ter dignidade até para pecar. Não há dignidade em pecar, isso é paradoxal, mas há dignidade quando você reconhece que pecou. E a Bíblia diz: aquele que confessa, aquele pronome pessoal em caso oblíquo, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança. A Bíblia não diz que alcança a misericórdia, jamais ela diz isso. Ela não diz? Não, ela diz: alcançará a misericórdia. O verbo está no pretérito futuro, porque após a confissão segue-se o fruto do arrependimento. Gramaticalmente, a Bíblia está certa. Então, minha gente, atentai para isso, queridos irmãos. Tende misericórdia um dos outros. Se compadeça um dos outros. Porque ninguém sabe ainda se chegaremos. Estamos em campo de guerra, campo de batalha. Há muitos soldados feridos.
Há muitos soldados feridos. E justamente essa questão de muitos soldados feridos e as pessoas que hoje saem das igrejas é que vem o chamado desigrejado, que é o quê? A pessoa que ela entende que ela pensa, né, que eu não preciso estar na igreja porque eu sou a igreja. Então eu não preciso ir no espaço onde tem 4 paredes. Eu sou a igreja. O quanto isso pode ser perigoso, esse pensamento ele pode ser perigoso, e qual é a importância, sim, do cristão ir à igreja, estar nos cultos, participar do corpo de Cristo? Hebreus 10, 25. Não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos. Congregar quer dizer pôr em ordem. Eu preciso congregar, porque o que eu mais preciso nesta vida é a manutenção da minha comunhão uns com os outros. Para mim, um dos recintos mais gloriosos de toda a minha existência é estar na casa do Senhor com os meus irmãos. Um abraço, um aperto de mão, um sorriso, um louvor, uma oração, uma palavra. Congregar é receber a simetria comportamental da edificação espiritual. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntardes? Isso é congregar. Um tem salmos, outro tem hinos, outro tem doutrinas, outro tem línguas, outro tem interpretação. Faça-se tudo para promover a vossa edificação. Então, congregar é receber a maestria da edificação plena. Como é bom que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon. Então, meu amado irmão, não deixe de congregar. Participe da sua igreja, louve, exalte, abrace seu irmão, ore por ele, comungue com ele. Isso é agradável aos olhos de Deus. 1 Coríntios 1, verso 10, está escrito: para que digais todos uma mesma coisa, que sejais unidos em um mesmo sentido e tenhas todos um mesmo parecer. Para que haja isso, tem que haver reunião para mantermos a unidade, para aceitarmos as pessoas como elas são, Comunhão. para perdoar, a koinonia, a comunhão introspectiva de uns para com os outros. Vivamos isso, breve Jesus voltará. A gente vê, isso é um fato, né? Porque a geração anterior, ela não tinha internet. Né? A igreja de antes não tinha internet, não tinha facilidade, as tecnologias que tem hoje. Mas mesmo não tendo isso, a geração foi uma geração que orou como nunca. Eu lembro dos meus pais subindo ao Monte das Cordas, passar 3 dias no monte, fazer jejum de 3 dias, jejuando, lendo a Bíblia. Coisa que a gente não vê mais na geração atual. E o que justifica? Não dá para justificar, mas o que explica esse esfriamento da fé que nós vemos nos dias atuais? A multiplicação da iniquidade. Está escrito: e por muitos se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos Se esfriará. esfriará. Então, nós estamos vivendo esses dias deploráveis, difíceis sobre a terra. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns na fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios por homens que têm cauterizado a sua própria consciência. Então, debela-se sobre o mundo dos homens essa apatia, essa indiferença, essa falta de zelo pela sua vida espiritual. O evangelho que se prega hoje por muitas pessoas é que comeremos e que beberemos. É evangelho de coisas e não de reino. E Jesus falou o antagonismo disso. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A minha primeira lida nesta vida é a manutenção da minha expressa comunhão com o sagrado, com o Espírito Santo. Porque o saque advém do crédito. Quem não tem crédito não tem direito a sacar.
De primeiro eu pregava com muita força, hoje eu não prego com muita força, hoje eu prego mais suave, porque o Espírito Santo me ensinou. Uma leve brisa. Quando o corte do machado está embotado, se põe muita força, mas quando está afiado, triscou, corta. Trabalhar com ferramenta cega, ela machuca, mas não corta. E quem afia o corte da ferramenta de um pregador é duas coisas: Duas coisas. oração e jejum. Não cai de moda nunca. Nunca houve derrota nos joelhos. É preciso ter prazer de orar. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. É os meus períodos de oração com o Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque quando eu estou com Jesus, Ele não me condena, Uau. Ele não me julga, Ele não me deplora. Quando eu estou com Jesus, Ele diz assim: filho, eu te amo, eu te perdoo, eu estou contigo, eu quero te ajudar. Estenda tuas mãos para mim, eu vou te abençoar, eu cuido de você, não tem te faltado nada. Eu cuido do teu calçado, da tua roupa, da tua alimentação. Eu te aceito como tu és. Quando eu estou com os homens me censuram, me julgam, me punem, me disciplinam, me dão as costas. Então, para que ter pressa de sair da presença de Jesus? Se o Senhor que abarca a minha alma, se o Senhor que tem complacência da minha vida, para que ter pressa? Os joelhos é o melhor lugar de estarmos com Cristo, no silêncio da madrugada. É ali onde os oráculos de Deus é direcionado ao homem. E antes de falar aos homens a respeito de Deus, fale primeiro a Deus a respeito dos homens. Então, meu querido amigo, é isto que está faltando no povo: prazer em orar, displicência pela vida espiritual. É muita letra, muita informação, pouco espírito, pouco espírito, pouco espírito. Uau! Isso, hoje, o que nós vivemos hoje, pastor, tudo isso que o senhor falou, são sinais que, de certa forma, eles já falam, né, sobre a volta do Filho do Homem, que ela está próxima. E aí é que a gente começa a entrar agora no contexto mais escatológico. Ouve-se falar atualmente no mundo sobre várias transições. Os governos eles já comunicam sobre a possibilidade de unificar, de termos uma só moeda, de termos um líder sobre cada governante de cada país. E nós vemos que aquilo que está escrito na Bíblia, que há anos atrás não tínhamos ideia de como seria, hoje nós enxergamos isso como uma realidade, como algo extremamente possível. É possível, né? A Bíblia diz que o único que sabe a hora é exatamente Deus, é o Pai. Mas qual é a importância de conscientizar os cristãos deste momento agora que nós estamos mais próximos do que nunca da vinda de Cristo? Isaías capítulo 66, versículo 8, está escrito: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa igual? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Sião esteve de parto, já deu à luz aos seus filhos. Sim. Mateus capítulo 24, versículo 32 e 33. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Israel é o centro gravitacional das profecias bíblicas. Jesus, quando estas coisas começarem a acontecer, a evidência dos sinais, erguei vossas cabeças, levantai vossas cabeças e olhai para cima, vossa redenção está próxima. Antropologia Sim. é o estudo do que olha para cima. Eu sou da geração da figueira. Eu nasci em 1948. Eu completo o ano com Israel. Israel foi declarada nação 14 de maio de 1948. A figueira brotou.
Jesus consolida a profecia dizendo, não passará esta geração. Que geração? A geração da figueira. Quantos anos dura uma geração? Se nós colocarmos 80 anos, a Bíblia diz, a durabilidade do homem é 70 anos. Mas muitos, pela sua robustez, chegam a 80 anos e o mais é canseira e enfado. Se é 80 anos, você soma 1948 com 80, dá 2028. 2028. Senhoras e senhores, nós estamos a um passo do arrebatamento da igreja. O Senhor virá a hora em que não penseis. Não estamos aqui estipulando data. O dia e a hora ninguém sabe. É como ladrão de noite, é como relâmpago que clareia no Oriente. Estamos analisando e conjecturando profecias bíblicas e escatológicas. Estamos a um passo. Todos os sinais estão literalmente cumpridos. A invasão de Gog e Magog é um espaçozinho de tempo. Logo após o arrebatamento acontecerá isso. Ezequiel 38 e 39. O mundo clama pelo super-líder. É a proposta da ONU, com seus 17 itens. Ter um único líder. O mundo clama por um déspota mundial e governamental que possua a linguagem de prata como Demóstenes. Ele vai seduzir as nações inteiras. Ele vai controlar a área política, a área econômica, a religião, o futuro império romano restaurado, a mente dos homens para que todos os admirem e cada indivíduo através da sua marca. O mundo clama por este homem. Me lembro quando Revier Pelle de Coelho era secretário das Nações Unidas, isso há 25 anos passado. Ele bateu na mesa das Nações Unidas e gritou, falhamos no nosso intento em busca da paz. Apareça um homem, provido de Deus ou do diabo, para presidir os destinos dos povos. O mundo clama por um líder. Esse líder está prognosticado nas profecias como um grande déspota mundial. Mas não se manifestará em pessoa enquanto a igreja estiver na terra. A Bíblia diz, a um que detém até que do meio seja tirado, o Espírito Santo. Vai tirar a igreja como Eliezer levou Rebeca para Isaac e encontrou no campo quer dizer nos ares. Eliezer é da graça, é o Espírito Santo que conduz Rebeca no camelo. O camelo é a figura do pastor da igreja que leva a Rebeca na direção do Espírito, que é Eliezer, para encontrar com Isaac no campo. E quando Isaac encontra com Rebeca, ela desce do camelo e ele pega a Rebeca e leva ela para a tenda de Abraão. É as bodas do Cordeiro. Está chegando a hora. E aí entra um outro ponto, quando a gente fala sobre essa questão escatológica, que aí gera muitas discussões, né? Se a igreja ela vai passar ou não pela grande tribulação. A igreja passa por tilipse, e não por tilipse morgano. Tilipse é tribulações. A igreja sempre passou por tribulações, desde o começo, desde os impérios, os períodos das trevas e medievais. Agora, tilipse morgano não. Tilipse morgano é a grande tribulação. A grande de Mateus 24, 21 e 22. Nunca houve um dia como este e jamais haverá. É o açoite das profecias bíblicas com selos, trombetas e salvas. Por exemplo, Apocalipse tem 22 capítulos. A igreja é introduzida no capítulo 1 e depois aparece em 2 capítulos subsequentes, 2 e 3. Ela aparece de Éfeso até Laodiceia. Capítulo 4 não tem mais igreja na terra. João foi arrebatado em espírito, uma tipologia bíblica do rapto da igreja. Capítulo 5 não tem mais igreja na terra. Ela é arrebatada no 4. No 5 é o livro da redenção e seus 7 selos. Não tem mais igreja. No 6 é os 7 selos de juízo, não tem mais igreja. No 7 é os mártires na glória, não tem mais igreja. 8 e 9 de Apocalipse é o toque das trombetas, não tem mais igreja. 10 é o anjo com o livrinho na mão, não tem mais igreja. 11 é as 2 testemunhas, não tem mais igreja. 12 é a mulher e o dragão, não tem mais igreja. 13 é a besta do mar e da terra, não tem mais igreja. 14 é 144 mil selados, não tem mais igreja. 15 e 16 é 7 salvas da ira de Deus, não tem mais igreja. 17 é a mulher vestida de escarlate, um sistema
religioso profano, não tem mais igreja. 18 é as 4 vozes da queda de Babilônia, não tem mais igreja. A igreja só aparece no 19, nas bodas do Cordeiro. Depois ela desce em glória para o milênio, depois começa as eras eternas da igreja, depois da segunda ressurreição e do trono branco no juízo final. Então o fato é, o noivo vem e ele está às portas. O noivo vem e está às portas. A igreja passa por Tilipes, mas não passa por Tilipes Morgano. Pastor, eu queria também, dentro ainda desse contexto de escatologia, a gente sabe que na política mundial, vários países, né, eles têm os dois lados. Né? Não todos, alguns não, mas a maioria, que é a direita e a esquerda. E nesse contexto, pegando pelo que a Bíblia diz, pelo que a palavra diz, qual é um governo que ele apresenta de uma forma mais nítida a volta de Cristo? Você acha que para o anticristo chegar no mundo é favorável que a maioria dos países tenham um poder de direita ou um poder de esquerda? Bom, o declínio dos povos moral, político e religioso está prognosticado nas Escrituras. Né? O império do mal, com seus asseclas, já conduz a mente do homem, porque tudo nasce na mente, no mundo imaginário. O orgulho, a ostentação, nasce no mundo imaginário. Então a sede onde reside o pecado não são os olhos. Os olhos gravitam a imagem e fecunda na mente. Você pode trancar-se numa sala e não ver mais o pecado, mas a mente te acompanha. Então as bombas atômicas, nucleares e guerras bacteriológicas estão centradas na mente do homem. Haverá 3 grandes guerras, bacteriológicas, atômicas, né? E guerras que vão estrondar o mundo. Existem hoje nações que possuem ogivas nucleares. Por exemplo, a Rússia, ela possui quase 4.000 ogivas atômicas. É o suficiente para destruir o mundo 30 vezes em 42 minutos. Então, as guerras são atômicas, nucleares e bacteriológicas. Nações que criam a chamada bactéria da morte para dizimar 1/4 da população mundial. Já existem pessoas, nações e indivíduos ricos construindo os Balcãs, que são refúgios dentro da terra, cidades dentro da terra, porque eles estão prevendo que algo vai acontecer. Se você abrir a Bíblia no Apocalipse de Isaías, você fica pasmo de ver o capítulo 24 de Isaías. Ele fala como os prognósticos proféticos estão elucidados na Bíblia para se cumprir a sanção ajuizadora de Deus na terra. O sol aquecendo 7 vezes mais. Havendo ânsia, vontade de morrer e não morre. A morte presa por 5 meses para dar evasão aos sofrimentos catastróficos que a humanidade padecerá. Pedro, em capítulo 2 Pedro 3:10, os céus que agora existem haverão de passar com um grande estrépito, estrondo. Isso é guerra nuclear. E os elementos ardentes se desfarão. A terra e a obra que nela se queimarão. Mas a igreja não. 3:10 de Apocalipse, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Não é na hora, é da hora, é a contração da preposição. Se a igreja ficasse aqui para a grande tribulação, o versículo diria assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora. Mas não é na hora, é da hora. O pau vai quebrar aqui, mas a noiva estará na Nova Jerusalém. Está muito perto de acontecer a catástrofe generalizada. É só Jesus arrebatar a igreja e o mundo entrará em parafuso. Eu ouvi até essa semana um post, né, que estava algo falava nesse contexto sobre a igreja, e eu lembro que teve algumas pessoas que elas comentaram assim: poxa, tomara mesmo que os crentes sumam da face da terra, né? Alguém ali no contexto mais, de uma forma mais agressiva. Essa hora está prestes a chegar, a hora que a igreja sairá de fato da terra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15, diz: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
Esta é a esperança da igreja. Nós temos mais de 2.000 referências em toda a Bíblia à volta de Cristo. 318 das quais estão no Novo Testamento. Sim. Então Jesus virá uma só vez, em fases diferentes. Arrebatamento é uma coisa, vinda em glória é outra. Então Jesus virá uma vez em duas fases. Primeiro, para a igreja. Segundo, com a igreja. Para a igreja, E arrebatamento. Com a igreja, vinda em glória. Na primeira, arrebatamento, os incrédulos serão deixados. Na segunda, serão dizimados. Na primeira, haverá segredos. Na segunda, haverá lamentações. Na primeira, ele virá nos ares. Na segunda, ele virá no Monte das Oliveiras. A lei de Moisés foi dada aonde? No monte. O primeiro sermão que Jesus pregou foi aonde? No monte. De onde ele foi crucificado? Do monte. De onde ele subiu ao céu? Do monte. E de onde ele voltará? Sobre o monte. Salomão disse, esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí que vem pulando sobre os montes, saltando sobre os outeiros. Meu amado é semelhante ao gão, ao filho do veado. Ei-lo aí reluzindo pelas grades, ele diz, levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chegou, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Gente, Jesus está voltando. Esse é o pastor Napoleão Falcão. Pastor, o senhor está aqui com duas obras literárias. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Apocalipse Revelado, estudo bíblico a respeito das revelações do último livro da Bíblia. E tem também, esses livros aqui, quem quiser adquiri-los, está disponível na internet, digital ou... Só comigo mesmo. Só com o pastor? Depois eu vou colocar na internet, mas agora é só comigo mesmo. Envia para todo o Brasil? Como é que para todo o Brasil, para todo mundo. Desvendando os mistérios do Apocalipse. Ó, é o livro onde o pastor ele tem interação. Então você pode aqui responder algumas perguntas. O livro que geralmente, né, a maioria dos escritores não se preocupa tanto com isso. Eu achei interessante. Porque aqui tem uma forma de fazer o leitor ele imergir de fato naquilo que o livro ensina. Esses livros aqui e os demais livros, meu pastor, que o pastor Napoleão Falcão é um grande escritor. Como que a pessoa encontra? Eu quero comprar os livros do pastor Napoleão. 83 Isso. É o código do meu celular, do Zap, né? 839 96 11 48 75. Repetindo, 83, código de área, né? 9 96 11 4875. Envio para todo o Brasil e todo o mundo. Já enviei para a Alemanha, para vários países. Tive agora em Amsterdã, na Holanda, e fiz uma conferência para 1.600 pastores holandeses. Pastores holandeses. Foi. E levei livros já em holandês para eles. Uma bênção de Deus. Ó, eu vou deixar aqui o Instagram do pastor Napoleão Falcão, vou deixar aqui na descrição. Então você, pastor, você que quer convidar o pastor Napoleão para sua igreja, né? Ele é um pastor, assim como vocês podem ver, tem muito de Deus. Nesse momento mesmo, eu informei que estava entrevistando o pastor Napoleão Falcão, o pastor Marco Feliciano. Ele mandou uma mensagem aqui para mim e a mensagem ele disse assim, ó, este é o líder maior. Esse é o pastor Napoleão Falcão, é alguém que tem um respeito de todos os pastores e pregadores do Brasil, é alguém que tem uma caminhada onde tem tocado muitas pessoas. Então, você que quer receber o pastor Napoleão Falcão, nós temos milhões de líderes que nos assistem, não só no Brasil, mas em vários outros países onde a língua portuguesa alcança. Então, você quer levar o pastor Napoleão Falcão na sua igreja, no teu congresso, é só você ir no Instagram dele que lá as informações elas vão estar facilitadas. Meu pastor, eu não posso encerrar essa entrevista sem antes te fazer uma pergunta. Se hoje fosse o último dia do pastor Napoleão Falcão, se Deus olhasse para o pastor e falasse assim, meu filho, você já lutou o que tinha que lutar, já combateu o bom combate, agora eu quero que você venha aqui pertinho de mim. E nesse último dia, o pastor Napoleão Falcão tem a oportunidade de deixar uma mensagem que fosse vista pelas pessoas aqui neste mundo. Qual seria a última mensagem de vida do pastor Napoleão Falcão? Sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jamais desista de sua fé. Jamais desista do alvo e do grande propósito
Porque nós estamos aqui, Yang, só para 2 propósitos, só 2. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Primeiro, servir a Deus. Segundo, esperar do céu seu Filho Jesus. Nossa vida aqui nesta terra limita-se a esses 2 preponderantes fatores. Servir a Deus, que é a mais nobre causa, a singular causa da nossa existência. Servir a Deus é um prazer, é uma alegria, é um garbo, é um contentamento, é uma pungente descrição. Servir a Deus é a melhor coisa que o mortal faz nesta vida. Então, eu deixo essas 2 palavras. Continue servindo a Deus. E enquanto você serve a Deus, se ligue cada dia no Senhor para esperar do céu seu Filho Jesus, porque está escrito: fiel é aquele que prometeu, pelo que também o fará. Uau, essa seria a última mensagem do pastor Napoleão Falcão. Meu querido, quero agradecê-lo, pastor, por essa entrevista. É a primeira de muitas. Agora que nós estamos conectados, a porta do YangCast sempre vai estar aberta para o pastor Napoleão Falcão, para estar aqui e abençoar a nossa audiência. Que Deus continue te usando em graça, que Deus continue te levando não só no Brasil, mas no mundo afora, que eu sei que ainda tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra do Evangelho através da boca do pastor Napoleão Falcão. Prazer demais te receber aqui, meu pastor. Muito obrigado, Yang. Gratidão específica a você, a sua família. Que Deus continue lhe abençoando, fertilizando a sua mente a cada dia para levar para as pessoas a boa palavra de Deus. Muito obrigado, um grande abraço. Esse foi o pastor Napoleão Falcão aqui no YangCast. Siga o pastor nas redes sociais. Seguinte, a nossa meta agora é fazer o pastor Napoleão Falcão bater 100 mil seguidores com esses cortes aqui do Yang. Então a gente vai colocar esses cortes, marcar o pastor, e eu quero que vocês em peso sigam o pastor Napoleão Falcão. É alguém que tem uma mensagem genuína e a gente precisa valorizar muito isso, principalmente nos dias atuais. Então segue o pastor Napoleão Falcão, os cortes da entrevista estarão disponibilizados lá em nosso Instagram, e aí você consegue enviar para a família, enviar no grupo, e aí você vai fazer várias pessoas assistirem e serem tocadas. Quanto mais você compartilha, mais o evangelho cresce, mais ele é entregue, mais ele é pregado, e isso faz a gente cumprir o nosso propósito. Eu vou ficando por aqui, e eu sei que você também vai, porque quem assiste o Yang uma vez não quer parar mais de assistir. Então eu vou deixar já a próxima entrevista para você, aqui do lado, ó. Só você dar um toque e eu te recebo com um novo convidado dentro de 3 segundos. Te aguardo na próxima entrevista do Yang.